Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Se palmeirense você for, realmente eu espero que tudo esteja bem, apesar da derrota na final da Recopa Sul-Americana para a Defensa e Justiça. Apesar disso, espero que tudo esteja bem. Convém que a gente fale bastante desse confronto, que a gente faça um debate sobre este confronto, assim como outras coisas que estão acontecendo. Jogar um pouco de luz sobre este momento, para elaborarmos uma pergunta muito importante que convém, que é necessária hoje, é necessário que seja colocada para todos neste momento, que se traduz mais ou menos no seguinte: o que está acontecendo com o Palmeiras em 2021? Vai ou não vai estrear na temporada o Palmeiras? Essa equipe que deu tantas alegrias para os seus torcedores na temporada passada, parece que não consegue neste momento chegar nem próximo daquilo que foi nessa temporada, que não está muito distante de 2020, não parece muito distante, porque algumas das decisões de 2020 foram ocorridas, aconteceram agora, no começo de 2021. Mas o Palmeiras, cadê o Palmeiras? Vai ou não vai estrear na temporada? Há questões colocadas aí, há questões também que circundam, como eu disse, os jogos, a final da Supercopa, que ia do Brasil, a final da Recopa Sul-Americana. Então, isso é muito importante. Por que as coisas não estão dando certo, não estão acontecendo? Por que elas não estão favorecendo a equipe dentro de campo? Tudo isso precisamos pensar. Vamos com calma. Vamos pouco a pouco falar aqui. Tentar ser bastante objetivo. Pontuar, por exemplo, de cara, que a arbitragem não foi bem na partida de ontem. A arbitragem, de fato, não foi das melhores. E, na minha opinião, ela prejudicou o Palmeiras em alguns momentos. Prejudicou o Palmeiras, por exemplo, em pênalti. E olha, gente, Palmeiras, parece que, quando a gente fala, por exemplo, da possibilidade do Palmeiras vencer e reverter o placar, conseguir, por exemplo, virada contra a defensa, ou mesmo o empate contra a defensa, a gente fala em pênalti, a gente fala em arbitragem, porque o Palmeiras não conseguiu criar nenhuma situação para fazer gol. Fez gol de pênalti. E as outras situações em que o Palmeiras poderia ter feito gol seria através de pênalti, com uma exceção ali que teve uma boa jogada ali que Gabriel Menino, Wesley, enfim, a coisa funcionou. Mas fala-se bem mais nos pênaltis do que nessa jogada. Por quê? Porque o Palmeiras não foi uma equipe interessante do ponto de vista ofensivo. Né? Vamos pontuar aqui que, do ponto de vista ofensivo, o Palmeiras não foi bem nessa partida, não foi bem na partida anterior. E quando a gente olha para o modelo de jogo do Verdão, a gente percebe que esse modelo de jogo ele é pautado na proteção, sobretudo, do seu primeiro campo e na saída para o contragolpe. Foi com esse modelo de jogo que o Palmeiras conseguiu os seus 2 títulos. Em alguns outros momentos, até bem interessantes, o Palmeiras praticou um jogo diferente contra o Flamengo na final da Supercopa. Aqui isso aconteceu, o Palmeiras jogou muito bem quando pressionou a saída de bola do Flamengo. Ou seja, a gente viu aí uma mudança no modelo, uma variação no modelo. A gente viu um Palmeiras bem mais protagonista, bem interessante, mas o modelo mesmo do Palmeiras, que leva o Verdão à conquista do caneco da Copa do Brasil e também da Libertadores de América, traduziu-se, na verdade, num modelo de jogo mais defensivo, com proteção no seu primeiro campo e a saída para o contragolpe. Vamos pensar nesse modelo. Pensemos neste momento. Este modelo, ele requer jogadores velozes pelo lado do campo. Né? Um desses jogadores que funcionou muito bem foi o Wesley na temporada passada até se lesionar. Um outro jogador que foi exímio, foi muito importante para o Palmeiras, foi o Rony, que também fazia esse trabalho muito interessante pelo lado do campo. Bem, na partida de ontem, por exemplo, e assim como na partida contra o Flamengo, o Palmeiras jogou sem o irresponsável, coloquemos dessa forma, o irresponsável Luiz Adriano, que não estava presente. E aí obriga o técnico a colocar o Rony como centroavante. Então o Palmeiras pede um jogador de lado de campo, afetando aquele modelo que funcionou na temporada passada. O Palmeiras tem no Wesley um jogador que volta, e não volta da mesma forma, jogando a mesma bola que jogava na temporada passada. Aliás, nessas 2 finais, foi realmente muito mal. Muito mal. Então o lado de campo não está funcionando. O Palmeiras não tem no Wesley um jogador que está funcionando, pelo contrário, jogando muito mal. E além, não somente jogando muito mal do ponto de vista ofensivo, mas também do ponto de vista da recomposição, do ponto de vista da atenção com a marcação, atenção com o corredor. Hoje um extremo não pode se atentar apenas com as questões ofensivas, mas precisa também
se importar com as questões defensivas, e o Wesley, nesse sentido, também está muito mal. Está tão mal que ele está piorando o jogo de outro jogador que não está bem, que é o Matias Vinha. Matias Vinha está jogando muito mal e o Wesley está potencializando esse jogo ruim do Matias Vinha com o seu futebol muito pequeno e muito distante daquele futebol que fez o Wesley ser um dos grandes jogadores que saiu do sub-20 do Palmeiras para ajudar a construir o Palmeiras vencedor em 2020. Então, de cara, pensemos, esse modelo não está dando certo porque o Palmeiras, o Wesley não está funcionando. E quando não funciona do ponto de vista ofensivo, também não está funcionando do ponto de vista defensivo, gerando um problema ali, do qual falaremos daqui a pouco um pouco mais. Mas o fato é que o Palmeiras perde um dos seus jogadores mais importantes no ataque, que é o Rony, que é um grande jogador pelo lado do campo. Como centroavante, quebra muito o galho, é um jogador muito interessante ali também, esforçado. A entrega dele é tão importante que ele consegue ser um jogador interessante até mesmo quando atua como 9, mas ele não é um 9. E o Palmeiras está perdendo muito com a presença do Rony atuando como 9 e não pelo lado do campo. Então a gente tem aí nesse modelo, esse modelo está comprometido nesse sentido, por quê? Porque não tem. Esses jogadores do lado do campo não estão funcionando, um não está funcionando, e o outro, que deveria estar jogando, foi para a posição de 9. E por que foi para a posição de 9? Porque o Luiz Adriano é um irresponsável. E porque a direção do Palmeiras também é irresponsável, porque já deveria ter entregado o centroavante para o técnico Abel Ferreira. E quando a gente fala hoje que esse modelo não está funcionando, é necessário que a gente olhe para o campo, olhe os problemas que estão acontecendo no campo, mas também que a gente faça uma conexão entre esses problemas e as atitudes da diretoria, ou as não atitudes, né? A ausência de atitude positiva da diretoria, no sentido de entregar para o técnico português o centroavante, que ele já pediu mais de uma vez. Então tá falhando muito a gestão palmeirense. Barros, meu amigo, qual é a sua? E vamos lá, tem gente que fala que o Barros é importante para o Palmeiras, que ele faz um trabalho legal, que não é culpa dele, que tem ali um comitê e tudo mais e tal. Ele é o executivo de futebol. Então, essa responsabilidade tem que cair sobre as costas dele. E se ele, por acaso, ele não decide no Palmeiras, enquanto ele não vier a público e deixar isso claro, ele é o responsável, ponto. Ah, o cara arruma casa, paga a dívida e tal, ele quer vender para pagar tudo que o Palmeiras deve, enfim, tal. O cara tá arrumando a casa, ok, então coloca alguém para trabalhar com ele. E talvez tire dele esse cargo de executivo de futebol, coloque ele para, enfim, fazer ali uma... Ele parece aqueles caras que eu não sei ainda se tem esse curso, mas quando eu era jovem existia um curso chamado Economia Doméstica. A pessoa fazia faculdade de Economia Doméstica. Né? Eu nunca soube direito o que é isso, eu não gosto muito desses termos. Né? Acho que esses termos geralmente são muito pejorativos. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão doméstica de uma casa, a gente associa muito esse trabalho às mulheres, e eu discordo disso. Né? Mas era a palavra economia doméstica, a expressão economia doméstica, né, que na verdade existia por causa de uma faculdade, de um curso, que não sei se ainda existe, né, me lembra muito o trabalho do Barros. Ora, o Palmeiras, como clube que hoje quer se projetar como um dos maiores vencedores da América Latina, precisa ter um diretor, um executivo de futebol que seja muito mais que isso. Entende? Então, os dirigentes do Palmeiras também têm responsabilidade pelo jogo que não está acontecendo dentro de campo. Porque se o Palmeiras já tivesse um camisa 9, o Rony estaria do lado do campo. E esse camisa 9 estaria jogando na partida contra Flamengo e também contra a Defensa e Justiça. Então, é necessário dizer, é necessário pontuar. A direção do Palmeiras entrou em campo nesses dois jogos em que o Palmeiras perdeu para Flamengo o título da Supercopa Kia e perdeu para a Defensa o título da Recopa Sul-Americana. Ok. Então vamos lá. A arbitragem foi muito mal. Mas é importante também que a gente não foque muito na arbitragem e esqueça os outros erros que o Palmeiras como clube está cometendo e que por isso também não está conseguindo ter triunfos em 2021. O desempenho da arbitragem, focando um pouco nisso, foi realmente horrível. Eu discordo com tudo da ideia de que talvez haja roubo nesse caso em favor da equipe argentina. Gente, vamos lá. A Argentina não tem mais o poder na Conmebol que já teve no passado. Não tem mais. A Conmebol, inclusive, rejeita isso nos dias atuais. Né? Eu sei disso porque eu tenho, né, um convívio com o futebol argentino, futebol paraguai, futebol uruguai, esses futebols que acontecem na América Latina. Eu tenho um convívio também muito próximo com gente da Conmebol, não que sejam relações que eu goste, nada disso. Né? Eu sei, por exemplo, o que a Conmebol quer para os dias atuais com o futebol. A Conmebol, por exemplo, quer priorizar muito o futebol brasileiro, importa muito para a Conmebol que o futebol brasileiro tem muitos clubes participando dos seus torneios, tudo isso. A Conmebol hoje rejeita muito influências como já aceitou no passado. Agora, se tiver de aceitar, né, é mais fácil que ela aceite do River, é mais fácil que ela aceite do Boca e não de uma equipe pequena do sul da grande Buenos Aires.
Mas quando a gente olha para o jogo de ontem, a gente de fato viu muitos erros. E o torcedor é induzido a pensar que há roubo nesse caso. O torcedor, deixando claro, tem o direito de pensar o que ele quiser, eu respeito, porque isso é muito legítimo da parte do torcedor. O que eu gostaria de que vocês pensassem e considerassem é o seguinte, que roubo é esse, por exemplo, né, que pode ter acontecido no jogo de ontem, mas não aconteceu no jogo da ida. Porque no jogo da ida, o Defensa e Justiça teve um gol que, no mínimo, gente, foi polêmico. E que se houvesse roubo realmente, o juiz teria validado aquele gol. Um gol que até agora fica realmente complicado. Se a gente olhar por vários aspectos, tudo que leva à anulação do gol é muito difícil. Por exemplo, anular um gol daquele. Se há roubo em favor do Defensa e Justiça, o árbitro daquela partida, por exemplo, anularia aquele gol. Mas vamos considerar que no jogo de ontem, realmente o árbitro prejudicou o Palmeiras. O árbitro não deu pênalti. Acho, inclusive, que a questão do empurrão nas costas do Rony foi menos grave, inclusive, na minha opinião, do que aquele pênalti sobre o Gomes, quando o Gomes pede o pênalti, e aí ele vai tentar o arremate, e aí ele sofre de novo ali uma intercepção. Então ali acho, por exemplo, que o árbitro não foi bem. Acho que o árbitro não foi bem quando ele não dá cartão para o jogador que coloca a mão na cara do Patrick de Paula. Coloca não, né? Dá um tapa na cara do Patrick de Paula. Esse árbitro, contudo, cheio de confusão, ele expulsa o Brian Romero, que tem uma confusão com um membro da comissão técnica do Palmeiras. Os bancos discutem, né? O cara provoca ali o Romero, a provocação já havia acontecido antes. E aí o árbitro expulsa o membro da comissão do Palmeiras e expulsa o Brian Romero também. Um árbitro, em muitas situações como essa, não expulsaria o jogador que está em campo, expulsaria a pessoa que está fora, não em campo. Até para preservar o jogo. Isso é uma regra, isso geralmente costuma acontecer. Então ele expulsa o jogador argentino, num momento muito importante do jogo. Acho até que o Romero estava muito nervoso, precisava se controlar e realmente ele merecia um cartão, de repente até ser expulso mesmo. Mas não ficou muito claro, por exemplo, em nenhum momento a gente viu uma situação dele que se configurou uma provocação dele para jogador que estava em campo, mas sim uma confusão entre ele e o membro da comissão do Palmeiras que estava fora de campo. E aliás, nesse sentido, o banco do Palmeiras realmente precisa, de novo, né, gente, precisa se acalmar. O que está acontecendo com esse banco de reservas? É muita gente nervosa. O Abel, que ontem foi bem mais calmo, também em alguns momentos estava muito nervoso. E não é somente o Abel, todo mundo no entorno da comissão técnica, todos os membros da comissão técnica, está sempre muito pilhado, muito nervoso, muito irritado com tudo. E isso, na verdade, a gente percebe que acaba interferindo em todo o comportamento de todos os jogadores do banco de reservas, todos. Um exemplo, o Felipe Melo, ele passou o jogo inteiro nervoso. O Felipe Melo só se acalmou quando ele entrou em campo para jogar. Quando ele entra em campo para jogar, ele fica calmo. Ele vira uma outra pessoa. Antes disso, ele estava extremamente nervoso. Quando ele vai para o campo, ele fica calmo. E na verdade o campo, né, os jogadores estão muito mais calmos dentro de campo do que aqueles que estão no banco de reservas. Por quê? Porque a comissão técnica está deixando todo mundo nervoso no banco de reservas. O que está acontecendo? Entende? É pressão? O Abel deveria ter voltado muito mais relaxado de Portugal depois dessas férias. Isso poderia realmente ser verdade, ele poderia realmente voltar mais tranquilo. Ele descansou, viu a família e tudo mais. Só que quando ele volta para o Brasil, ele tem um problema. E de novo a gente volta. Qual é o problema, gente? A direção do Palmeiras não entrega para ele os jogadores que ele está pedindo. E aí, talvez isso também esteja pressionando o técnico Abel Ferreira, que, volta a dizer, está muito nervoso. Ele precisa comandar os seus outros membros da comissão técnica para que todos fiquem calmos e acalmem os jogadores do banco de reserva. No entanto, o banco de reservas do Palmeiras hoje é um barril de pólvora, gente. Não pode, isso não pode acontecer. Agora o dirigente vai pedir calma? O dirigente vai sentar com o Abel Ferreira para pedir para que ele se acalme? O dirigente vai cobrar alguma coisa para o Abel Ferreira nesse momento, nesse contexto? Eles que não entregam para o técnico os reforços que o técnico tem feito solicitações, tem pedido inclusive publicamente? Que moral tem o dirigente hoje para cobrar o Abel Ferreira se ele não está fazendo a sua parte? Então, realmente, a coisa se complica. Então é necessário sim a gente reconhecer que a arbitragem errou, prejudicou realmente o Palmeiras no jogo de ontem. Mas eu descarto a questão do roubo e acho que quando a gente olha para a arbitragem precisamos tomar cuidado para não anularmos os erros que o Palmeiras como clube está cometendo agora em 2021. Vamos olhar, por exemplo, para a escalação do Palmeiras, a gente vai chegar à conclusão que o Abel fez muito bem. Tirou o meio de campo mais pesado com o Zé Rafael e o Melo e coloca jogadores interessantes ali para dinamizar o jogo. Isso realmente eu achei muito interessante. Contudo, na minha opinião, o Patrick de Paula não deveria ter entrado o menino, o Gabriel Menino. Né? Contudo, esse erro, que não foi bem um erro, acho que é aceitável, é legítimo, tudo bem, Patrick de Paula ou Gabriel Menino. O importante foi que a mudança aconteceu. Contudo, o Danilo não entra bem. Danilo não entra bem. Então, muito mal na partida, não jogou bem.
O jogo que ele fez contra o Flamengo, né, ele não conseguiu realizar contra o Defensa. Patrick de Paula não está bem, definitivamente não está bem, também não fez um jogo legal. Um jogo muito fraco, inclusive. Sem a bola, ele estava muito mal na partida do Patrick de Paula, gente. Sem a bola, o Patrick de Paula ontem estava irreconhecível. Irreconhecível. Preparação física, falta de ritmo de jogo, não sei, mas o Patrick de Paula realmente estava muito ruim no jogo de ontem. Sobretudo sem a bola. Bom, então a escalação foi legal, mas os jogadores não contribuíram, né? Rony, como camisa 9, já disse, o Palmeiras perde muito com esse jogador de camisa 9, mas vamos lá, né? Para mim foi o grande destaque hoje, ontem do Palmeiras, um jogador que deixa a alma dentro de campo, deixa tudo dentro de campo. Que garra, que dedicação. Chega a ser comovente ver o Rony jogar. Chega a comover. Eu, em alguns momentos, fiquei comovido ontem de ver a entrega desse jogador. Em nenhum momento ele descansa, ele corre, ele tal. Mesmo quando erra, ele sempre erra tentando acertar. E, na verdade, se o Palmeiras não tivesse condição de ganhar, seria pelo Rony. Porque, inclusive, né, ele sofre ali um pênalti, era para ter um outro pênalti também. Grande jogador, acho que merece aí uma consideração até maior de muitos torcedores do Verdão. Gomes não pode bater pênalti, gente. E aí eu acho que o técnico tem que falar isso. O Gomes é um grande jogador, um grande zagueiro, mas ele não pode bater pênalti. Não pode. Né? E ponto, não pode. E não é de hoje, ele não bate bem. Contudo, ele foi bater o pênalti, quase erra. Ainda bem que ele não erra esse pênalti da cobrança ali de penalidades, porque não seria justo com a carreira e com esse jogador tão importante para o Palmeiras. Mas essa cobrança de pênalti foi estranha, né, gente? Porque alguns jogadores não foram bater, não foram cobrar. Aí o goleiro vai cobrar também, porque não tem ninguém parece que se habilita. Estranho isso, muito complicado. A gente viu, por exemplo, no Defensa e Justiça, a forma como os caras estavam batendo pênalti, houve treinamento, né? Os caras acreditaram que iriam reverter o placar e treinaram o pênalti. O Palmeiras parece que não se importou muito com isso. Não dá para perder tanta disputa de pênalti dessa forma. Tem alguma coisa também acontecendo com essa questão das cobranças de pênalti do Palmeiras, que é muita disputa que o Palmeiras está perdendo e não é de hoje. Então alguma coisa está acontecendo também nesse ponto. E é necessário também jogar luz sobre esse tipo de problema. Bom, acho, portanto, que as alterações foram legais, a alteração na equipe, que mandou a equipe para campo, foi legal. As alterações no final do jogo foi errada, o Abel Ferreira errou ao fazer as alterações e chamar o Defensa e Justiça, chamar para o seu campo. A equipe argentina lutou demais, estudou demais a equipe do Palmeiras e lutou demais dentro de campo pelo resultado. Num certo momento já não conseguia mais trabalhar, completamente desgastada fisicamente, e aí nesse momento começou a mandar bola para a área do Palmeiras, errando inclusive a forma como eles costumam jogar. Mas aí teve ali o Imperial que entra no jogo junto com o Melo para gerar o quê? Para aumentar a situação defensiva da equipe. Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras poderia pleitear, né, pressionar, sair um pouco mais para o jogo. Não, o Palmeiras recuou muito, deu muito campo para uma equipe que gosta de ter campo para jogar. Gente, qual é a característica do Defensa e Justiça? Uma equipe que gosta de ter campo para jogar. O que o Palmeiras fez? Pegue o seu campo. Deu campo para o Defensa e Justiça jogar, e aí sem o principal contraveneno, o contragolpe. Porque quando o Palmeiras faz aquelas alterações, o Palmeiras praticamente fica muito fragilizado para ter o contragolpe. Praticamente o Palmeiras passa a executar, neste momento, uma marcação defensiva, né? Passa a ter uma postura defensiva passiva, do jeito daquele tipo que mais assiste o adversário jogar do que propriamente daquele tipo que combate e consegue tomar a bola do adversário. Então esse tipo de jogo do Palmeiras ali no final, que foi potencializado pelas alterações feitas pelo Abel Ferreira, prejudicou também a equipe, chamou demais a equipe. E curiosamente, né? Quem erra, na verdade, é o Imperial, que sai ali, que em vez de dar um chute, acaba, não sabe o que fazer também, parece sem ritmo de jogo, parece sem tempo de bola. Realmente muito mal o zagueiro também. Gente, a coisa do Palmeiras está tão séria nesse sentido que, olha, veja só. Mesmo que o Luan não tenha sido propriamente... o Luan não foi tão bem no lance, tá? Vamos deixar claro. Não há também ali uma situação... não dá para aliviar, tal. Mas, gente, vamos lá. Imaginar, por exemplo, se o Luan faz é expulso naquele lance infantil de moleque. Vamos pontuar, né, gente? Grande jogador, grande lateral do Palmeiras, baita jogador. Foi um moleque no jogo contra o defensa Matias Vinha, né? Foi um lance de falta, foi o árbitro. Marcaria falta. Ele foi infantil, né? E aí o Vinha não tá jogando bem, gente. E o lado esquerdo, na verdade, também é que não tá funcionando por causa do Vinha e também por causa do Wesley, como eu já disse. E aí, é o seguinte, é preciso pontuar uma coisa.
O Becachete estudou demais o Palmeiras, gente. O Defensa e Justiça estudou, eu falei em vídeos meus. Ele ficava à noite na casa dele, à noite e às tardes em algumas situações, na casa dele, estudando o Palmeiras. O Becachete é do tipo que quando começa a fazer, você vai a madrugada dentro estudando o seu adversário. Ele viu todos os pontos fracos do Palmeiras, todas as vantagens do Palmeiras e todas as debilidades do Palmeiras. Ele estudou, ele tinha na ponta ali enfim, tinha ali no seu caderno. Passou para os seus jogadores. Ele certamente viu esse desempenho do Palmeiras, do setor esquerdo do Palmeiras, também no jogo contra o Flamengo. E ele aí estudou muito mais isso aí também, gente. E aí é o defensa explorando o costado ali da zaga, o lado esquerdo do Palmeiras, vendo que o Vina não estava funcionando, vendo que o Wesley não estava funcionando também. Então, gente, o que dizer, por exemplo, de um cara que fica à noite estudando? Quando a gente fala, por exemplo, a defesa foi só o árbitro, né? Também foi só o Palmeiras que jogou mal, também teve um time argentino que jogou muito bem. Estamos falando de uma equipe minúscula, né? Que fez um jogo melhor que o Palmeiras lá na Argentina, vamos deixar isso claro, e jogou mais que o Palmeiras aqui também, em Brasília. E o técnico da Becachete estudou demais a equipe do Palmeiras. E eu disse nos meus vídeos, o grande perigo para o Palmeiras era, sobretudo, o jogo mental do defensa, a força mental dessa equipe argentina. Eles trouxeram isso para o jogo no Mané Garrincha, em Brasília. Houve muito estudo sobre o Palmeiras. Isso também precisa ser valorizado. Né? Quando a gente fala só dos erros da arbitragem, e também mesmo quando a gente pontua todos os problemas do Palmeiras, a gente precisa também pontuar esse adversário do Palmeiras é um adversário hoje muito interessante, cada vez melhor. Uma equipe que o Becachete está fazendo ali muita coisa, está mudando muito, mesmo a equipe que era do Crespo, está potencializando o jogador. Ele pega o Marcelo Benítez quando ele chega no clube, ele faz um treinamento específico para o Marcelo Benítez passar a ser um lateral muito decisivo, lateral barra ala muito decisivo. E ele chega pro cara e fala o seguinte: você precisa arriscar mais seu chute. Então, vamos treinar mais esse chute? Vamos. Eu quero que você arrisque mais de fora da área. Eu falei isso também no vídeo, né, da importância do Marcelo Benítez, do arremate do Marcelo Benítez de fora da área. E é justamente do chute dele que sai o gol do Defensa e Justiça. Então, na verdade, esse defensa começa a mostrar para o Palmeiras uma situação que estava mais ou menos tranquila para o Palmeiras. Um grupo que começou fácil para o Palmeiras na Libertadores, hoje passa a ser um grupo muito complicado para o Verdão. Por quê? Porque tem o Independiente Del Valle, que humilhou o Grêmio, 4-2 no agregado, né? Jogando muito, né? E sem jogar na sua casa, né? Sem fazer jogando no Paraguai e depois lá no Rio Grande do Sul, vence as duas partidas por 2-1. Né? O Independiente Del Valle entra muito forte nessa Libertadores e o Defensa e Justiça cada vez está mais forte. Isso complica muito a vida do Verdão. O Verdão vai precisar ter muita atenção com esse grupo, porque para mim ainda é favorito para conquistar a Libertadores, mas se não tomar cuidado vai parar na Sul-Americana. E eu só não vou dizer e olha lá, porque a outra equipe é o saco de pancada Universitário de Lima, do Peru. Então a situação está muito complicada para o Palmeiras nesse 2021, as coisas não estão acontecendo. E para resumir tudo, minha gente, acho que os principais erros vêm da gestão, da diretoria do Palmeiras, que não está entregando para o técnico os seus jogadores. Depois disso, vem do técnico Abel Ferreira, que está errando muito, não está muito feliz nas suas escalações ou nas suas alterações da equipe. Vem também de alguns jogadores que desapareceram, que não estão jogando bem. Danilo fez um grande jogo contra o Flamengo, foi muito mal ontem. O Wesley não voltou para 2021 também. Matias Vinha não estreou também em 2021. A coisa tá tão feia, tão complicada, que quando o Luan não erra, não faz erro grave, a gente começa a elogiar o Luan. Tem gente elogiando o Luan, por quê? Porque ele não fez barbaridades. O fato dele não fazer barbaridades é tão grave isso, que o torcedor do Palmeiras começa a elogiar o Luan. Ó, pelo menos o Luan, tal, não sei o que, tal. O Luan não jogou nada no jogo de ontem. Absolutamente nada. Ele só não fez aquelas coisas horrorosas que ele faz, aquelas molequices que de quando em quando ele acaba aprontando dentro de campo. Mas fora isso, ele não jogou nada. Contudo, muita gente até está elogiando o Luan. Olha a situação. Pare e pense nisso, gente. Como a situação está grave no Palmeiras. Tem muita gente elogiando o Luan simplesmente por quê? Porque ele não errou, porque ele não fez coisa feia no jogo. É absurdo. O mesmo também vale também para o seu Marcos Rocha. As pessoas estão se esquecendo disso, mas é um lateral que não está funcionando, gente. O Palmeiras precisa de um lateral pela direita, precisa de um lateral pela esquerda, precisa de um camisa 9, precisa de um 10. Cadê esses jogadores? O Vinha, que errou, foi muito mal, mas 2020 foi muito bom, porque é um grande jogador, deve ir embora no meio do ano. Cadê a preocupação em buscar um lateral esquerdo? O Palmeiras precisa de lateral esquerdo, precisa de lateral direito, né? Precisa fazer uma barca aí e mandar alguns zagueiros embora, né, gente? Tem aí bons zagueiros subindo aí da categoria de base, né? Tem o Renan, né? Tem o Henry, tem o zagueiro chileno também, né? Que é muito bom pro Ceviche, né? Contratou um zagueiro barra volante aí também, então tem que começar a fazer uma barquinha aí também, mandar alguns jogadores embora. Eu acho, por exemplo, a gente, é aquela coisa do Marcos Rocha, né? Ele não erra, realmente não foi mal no jogo de ontem, mas também não fez nada
assim, para construir um resultado melhor para o Palmeiras. O Luan não foi mal no jogo de ontem, mas não foi bem. E elogiar o Luan apenas porque ele não cometeu suas barbaridades de sempre, mostra perfeitamente que a coisa não tá boa no Palmeiras. Esse jogador não deve jogar no Palmeiras. Não deve ser titular do Palmeiras. Acho que a lateral precisa resolver o problema da lateral. Acho que o Abel Ferreira precisa aí também se ajustar. Então, voltando, né? Diretoria em primeiro lugar, na minha opinião. Depois o técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica, o seu nervosismo que precisa, na verdade, acabar. E depois alguns jogadores. Então acho que por causa disso o Palmeiras não conseguiu ainda estrear em 2021 e por isso os títulos que aconteceram de uma forma bem relevante e interessante em 2020 não estão acontecendo neste começo de temporada de 2021. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo. Meus amigos, minhas amigas, até o final.